Essa palavra que eu vou dar para vocês agora, que o Espírito Santo vai me usar para falar o nosso coração, para mim é uma das principais palavras da Bíblia. Olha só que interessante. A Bíblia diz os israelitas em Canaã. Tá? A Bíblia diz assim, vamos mudar lá para o versículo 35? Vai lá para o versículo 35. Deixa eu ver se... Isso. Olha que interessante essa mensagem, meus amados. A Bíblia diz que as mulheres, antigamente, da era primitiva cristã, elas recebiam, né? Recebiam só pela ressurreição os seus mortos. Que mortos eram esses? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Como assim, Bispo França? O marido, ele era capturado, isso pelos romanos e pelos fariseus, os escribas fariseus, os homens que defendiam a lei mosaica. Esses homens, eles eram contra o cristianismo. E aí, o que acontecia? Quando alguém se declarava cristão, os fariseus capturavam e entregavam aos romanos. E aí os cristãos eram perseguidos, até na época de Nério, né? Na verdade, onde falaram que os cristãos colocaram fogo, e aí o imperador Nério na época começou a perseguir os cristãos, levar para a arena, colocar para morrer com os leões, colocavam fogo nos cristãos. Dizem que até isso aí, que quando você põe um CD para gravar que queima o CD, aí tem um programa escrito Nero, porque queima, e tem a ver com o fogo, né? Então, na verdade, tanto os fariseus que capturavam os cristãos, como os romanos, tentavam fazer com que os cristãos negassem a fé. Mas quando eram capturados, os cristãos não negavam a fé. E aí, eles eram mortos. E quando diz que as esposas, as mulheres recebiam só pela ressurreição os seus mortos, significa que só na vida eterna iria se reencontrar. Porque nesse mundo, eles não aceitavam resgate. A Bíblia diz aí depois do ponto, alguns foram torturados. Eles eram torturados e não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Quer dizer, imagine só você vendo os cristãos tendo os olhos arrancados, os dentes arrancados, as unhas arrancadas, alguns decapitados, outros, como o apóstolo João, não chegou a morrer, né, porque tiraram antes, mas ele foi jogado no caldeirão cheio de óleo e começou a ferver o óleo ao ponto de quase ser frito, vivo. Você acha uma crueldade? Eu vi um vídeo na internet, as pessoas pegavam um rato vivo e jogavam no óleo quente. Agora imagine isso num ser humano. Se você observar a Santa Inquisição na internet, você colocar instrumentos de tortura da Santa Inquisição, você vai ver pessoas que eram capturadas e eles colocavam um funil na boca da pessoa, com a ponta do funil já perto da garganta, e pegavam água fervendo, borbulhando, fervendo, e jogavam no funil. A água fervendo já ia queimando todo o esôfago da pessoa. Imagine só a crueldade. Existia um instrumento de tortura chamado pera, que eles introduziam no ânus, tanto do homem como da mulher, e eles iam rodando e esse instrumento ele ia se abrindo, e a pessoa ia sendo rasgada pelo ânus, ou pelo órgão genital da mulher. É um outro instrumento de tortura.
Um outro instrumento de tortura, cadeira das bruxas. Os cristãos eram capturados e colocados em cadeiras cheias de pregos, e quando sentavam, furava a pessoa, o sangue ia descendo, e dentro da cadeira, que era uma cadeira de ferro, tinha brasas quentes. Além de sangrar, a pessoa ia se queimando todinho. Existia pirâmide também. Qual que é a pirâmide? Era uma pirâmide pequenininha, toda de como se fosse de gilete, afiada, e a pessoa era amarrada com corda, e aquilo era introduzido para a pessoa sentar, e aí eles iam afrouxando, e a pessoa ia sentando, e aquela pirâmide ia rasgando a pessoa pelo órgão genital. Eu só estou falando um. Existe o esmaga-joelho, esmaga-crânio, e tudo isso aí acontecia com os cristãos da era primitiva. Olha lá, mulheres recebiam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Quer dizer, essas pessoas eram capturadas e elas poderiam resgatar suas vidas negando a Cristo, mas eles não negavam a Cristo. Eles preferiam a morte do que negar a fé em Deus, negar a fé em Cristo. Eles preferiam ser torturados. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Quer dizer, nega Jesus e você vai viver. Aí entra a passagem que Jesus disse: aquele que perder a sua vida por minha causa, acha-la. Quer dizer, vai perder a vida na terra, mas vai achar a vida eterna. Mas aquele que achar a sua vida, né, nessa terra, perdê-la. Quer dizer, quem achar a vida nessa terra, vai perder a vida eterna. Por isso que Jesus já orientou: ainda que você perca a sua vida nesse mundo, você vai achar a vida eterna. Então, a fé das pessoas na palavra de Deus, dos cristãos da era primitiva, era tão grande, que eles eram torturados, decapitados e não negavam a fé. Para quê? Para obterem superior ressurreição, para obterem a vida eterna. Olha lá, ó. Para obterem superior ressurreição, para obterem a vida eterna. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarneios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. O que significa isso? Que os cristãos eram presos, algemados, açoitados. Nós temos o caso do apóstolo Paulo, que tinha uma quantidade de açoite, não era isso? Só podia dar quantos açoites? Era 20, 21, não era isso? E aí eles davam um a menos, aí acabou o meu período, aí entrava outro soldado para poder dar mais açoites, e dava menos um para poder vir outro e dar, quer dizer, era açoitado, chicoteado, preso, humilhado, e não negavam a fé. Não negavam Jesus, por nada. Versículo 37, foram apedrejados. Você lembra de alguém que foi apedrejado na Bíblia? Até a morte, o apóstolo Estevão, né? Você lembra disso? Lembra que ele foi apedrejado e a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu Cristo vindo sobre as nuvens buscá-lo? E o apóstolo Estevão disse: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pois é, ele foi apedrejado e não negou a fé. Não negou Jesus. Nossa, deve ter sido muito glorioso. E quem que estava segurando a túnica do apóstolo Estevão? Quem? O apóstolo Paulo. Que na verdade não era o apóstolo Paulo ainda, era Saulo, né? Ele estava segurando a túnica e deu a ordem para apedrejar o apóstolo Estevão. Ele era um perseguidor dos cristãos. E aí quando Jesus encontrou Saulo, disse: Saulo, por que me persegues? Olha lá, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor,
não lhe imputes esse pecado, com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Esse Saulo aí é o apóstolo que mais tarde veio se tornar o apóstolo Paulo. Quer dizer, ele consentia, ele estava consciente, ele estava presente da morte de Estevão. Então, continuando lá no livro de Hebreus, alguns foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Meu irmão, você acha que cerrados pelo meio é na horizontal? Negativo. Não sei se a produção tem imagens aí. Se colocar aí vai encontrar, tá? Instrumentos de tortura da Santa Inquisição. Esses cerrados pelo meio, a pessoa era pendurada de ponta cabeça, com as pernas e os pés amarrados numa trave. Embaixo da pessoa ficavam outros prisioneiros amarrados, tanto com as mãos e os pés amarrados embaixo. E aí era colocado um serrote entre as pernas, bem no meio da perna, assim, deixa eu abrir aqui para poder ver, era colocado bem assim o serrote, em cima do órgão genital da pessoa, e aí eles começavam a serrar a pessoa pelo meio. Então o sangue ia escorrendo pelo rosto da pessoa, e ela gritando, o sangue ia escorrendo pelo rosto, e o sangue ia caindo nas pessoas que estavam presas embaixo. E detalhe, por a pessoa estar de ponta cabeça, o sangue vai para o cérebro, tem uma maior oxigenação no cérebro e a pessoa demora mais para perder a consciência. Então, segundo historiadores e pesquisadores, a pessoa só perdia consciência quando o serrote, ele ultrapassava o umbigo, já estava perto da parte do abdômen. Quando o serrote estava no abdômen, aí a pessoa ia perder a consciência e desmaiar. Ou seja, a pessoa sentia. Olha lá, olha as imagens aí, ó. Muito obrigado à produção pelas imagens. Só que tem uma imagem ainda na internet das pessoas presas embaixo e o sangue escorrendo. Era assim que era serrada pelo meio. A Bíblia diz aí no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, olha lá, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Mostra aí as imagens aí, a produção. Cerrados pelo meio, mostra aí no celular. Era assim que a pessoa era cerrada pelo meio, tá? E aí o sangue escorrendo, e eles davam oportunidade para a pessoa: nega Jesus que você vai resgatar a tua vida, nega Jesus que você vai continuar vivendo. E a pessoa não negava Jesus, era cerrada pelo meio, desse jeito aí, ó, pelo órgão genital. E segundo historiadores e pesquisadores, a pessoa só perdia consciência quando o serrote passava do umbigo e ficava lá no abdômen. Quer dizer, a pessoa sentia o órgão sendo cerrado, o intestino reto, o intestino grosso, o intestino delgado ia sendo cerrado, os órgãos da pessoa, e ela gritando, amarrado com as mãos para trás e sendo cerrada, mas a pessoa não negava a fé, não negava Jesus por nada, preferiria a morte. Pode torturar, pode serrar pelo meio, pode arrancar os olhos, pode apedrejar, pode jogar no caldeirão para ser frito vivo, pode decapitar, ir para a guilhotina, podem fazer o que quiser, nós não vamos negar o nosso Deus. E é assim que os cristãos da era primitiva cristã morriam. E não é só isso não, não é só isso não, ó, mortos a fio da espada, você sabe quem foi morto a fio da espada? Você sabe quem? O bispo Policarpo. Sabe quem foi Policarpo? Não sabe não? Então você vai aprender agora. Policarpo, ele foi discípulo do apóstolo João, ele foi bispo da igreja de Esmirna, ele foi consagrado a bispo pelo apóstolo João. Não está na Bíblia, mas você pode ver a história dele aí nos livros, na internet, que ele foi preso aos 87 anos de idade, e aí os fariseus reuniram-se e mandaram ele negar Jesus.
E Policarpo olhou para os fariseus, para os escribas, e com lágrimas nos olhos, Policarpo disse: por que eu negaria o meu Deus? Há 87 anos eu sirvo o meu Senhor Jesus, e Ele nunca me fez mal nenhum. Por que eu vou negar o Senhor Jesus Cristo? E aí pegaram Policarpo, prenderam numa carroça, enviaram ele para a arena lá no Coliseu, em Roma. E aí, quando ele estava entrando no Coliseu, os cristãos correram em volta da carroça e gritaram: Senhor, estamos orando para que Deus venha te dar o livramento. Sabe o que Policarpo disse? Que frase maravilhosa. Policarpo disse assim: olha, não ore para Deus me livrar, porque a maior glória que um ser humano pode alcançar nessa vida é morrer por Jesus Cristo. Porque os cristãos, antigamente, morriam por Jesus. E a maior glória, antigamente, dos romanos era morrer em batalha. A maior, se você assistir o filme dos espartanos, se você ver as histórias dos romanos, eles iam para a guerra e eles queriam morrer na batalha, porque a maior glória do soldado romano era morrer em batalha para defender o seu país, o seu exército. Então, a maior glória do cristão era morrer por Jesus antigamente, cumprindo a palavra que Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Então a Bíblia, a história conta que Policarpo foi para o meio do Coliseu, colocaram um monte de madeira, palha, tacaram fogo em Policarpo, a chama subiu, ninguém mais viu Policarpo, porque a chama estava enorme, e quando o fogo, todo o Coliseu começou a gritar. Quando o fogo se apagou, Policarpo estava olhando para todo mundo ali, ó, Policarpo. A história conta que nem um fio de cabelo de Policarpo foi queimado. E aí os romanos, furiosos, deu a ordem para os soldados entrar no Coliseu, e como o fogo não teve poder para matar Policarpo, os soldados romanos entraram e enfincaram a espada no peito de Policarpo. A história é forte, hein? A história é muito forte, meu irmão. Eles morreram apedrejados, serrados pelo meio. Olha aí, serrados pelo meio, apedrejados, mortos a fio da espada. Olha o que Jesus diz: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Meu irmão, eles morriam apedrejados, serrados pelo meio, apedrejados, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos. O que é andar peregrino? Peregrino é de cidade em cidade, aldeia em aldeia, sem ter casa para morar. Quer dizer, eles não tinham casas, eles andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Você sabe por que eles vestiam peles de ovelha e cabra? Porque eles não tinham roupa para vestir. Quer dizer, eles não tinham casa para morar, não tinha roupa para vestir. Olha aí, ó, necessitados. O que é necessitados? Não tinha comida. Afligidos e maltratados significa que eles não tinham casa para morar, não tinha roupa para vestir, não tinha comida para comer. Eles viviam afligidos e eram maltratados por tudo e por todos. E esses homens que não tinha roupa para vestir, não tinha casa para morar, não tinha comida para comer, e eram maltratados e desprezados, ainda quando eram capturados, eram apedrejados, serrados pelo meio, torturados, mortos a fio da espada, e não negavam a fé. E hoje em dia, a pessoa está na igreja, chega aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Hoje em dia a pessoa está na igreja, aí porque não conseguiu a cura no tempo dela, na hora que ela quis de imediato, a pessoa já quer sair da igreja. O marido está demorando para se converter, já quer sair da igreja. Está passando por um problema financeiro, a pessoa já quer sair da igreja.
falaram mal dela, está passando por um problema, a pessoa já quer abandonar a fé. Aí eu pergunto para você, que cristianismo é esse que você vive? Que cristianismo é esse que você vive? Qualquer problema que passa já quer abandonar a fé, quer sair da igreja, já quer largar Jesus. Que cristianismo é esse? As pessoas do passado não tinham casa para morar, não tinha roupa para vestir, não tinha comida para comer, viviam afligidos, maltratados, desprezados. Quando eram capturados, eram apedrejados, serrados pelo meio, mortos a fio da espada, torturados. Não negavam a fé. E hoje, qualquer coisinha que a pessoa passa, qualquer problema que a pessoa passa, ela já quer sair da igreja, já está negando Jesus, já fica blasfemando, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do bispo, fala mal do apóstolo, fala mal do cristianismo, tudo reclama, tudo murmura, tudo resmunga. Aí eu pergunto, que cristianismo é esse? Se considera um cristão, mas vive murmurando, reclamando, falando mal? Se está passando por um problema, falta na igreja, não quer ir para a igreja, fica pulando de galho em galho, fala mal do pastor. Não, isso não é cristianismo. Não. Cristianismo é aquele do passado. Cristianismo é quando a pessoa não nega a fé por nada. Vê o nosso apóstolo. O apóstolo Valdemiro já teve várias tentativas de homicídio e não negou a fé. Já perseguiram a igreja várias vezes e não, fechou até a igreja. Lacraram a igreja, mas ele não negou a fé. Tomou uma facada no pescoço há pouco tempo atrás e não negou a fé. É o tipo do ser humano, o apóstolo Valdemiro é o tipo do ser humano que está disposto a morrer pela fé, igual aqueles homens do passado. Porque para mim é o exemplo de hoje, é o apóstolo Valdemiro, nosso querido apóstolo. E aí os cristãos de hoje, em vez de seguir o mesmo exemplo, qualquer probleminha já fica murmurando, reclamando, resmungando, já está negando a fé em Deus. Olha o que diz no versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Olha o que a Bíblia está dizendo acerca desses cristãos que eram torturados e mortos. Esses cristãos que não tinham roupa, não tinham casa, não tinham comida e não negavam a fé. Deus está dizendo aí, o Espírito Santo está dizendo aí, homens dos quais o mundo não era digno. Imagine você, Deus, olhar para essas pessoas e falar, não, esse mundo aí não é digno de ter você não. Eu vou trazer você para perto de mim, vou cuidar de você. Rapaz, olha como que eles andavam aí, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos outros da terra. O que eles obtiveram? Ora, todos, rapaz, que palavra, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé. O que eles obtiveram? Bom testemunho por sua fé. Mas por que eles tiveram bom testemunho pela fé? Volta lá. Olha lá, andaram peregrinos. Olha lá, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados a fim de maltratados. E não negavam a fé. Quer dizer, é o tipo daquela música, aquele louvor. Se Deus fizer... Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier,
Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aí entra a parte desses cristãos. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu me lembro de Abacuque. Abacuque, em sua oração, ele disse: ainda que a figueira não floresça. Vou encerrar a palavra com essa mensagem. Abacuque disse, põe aí para mim, por favor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O que Abacuque quer dizer? Ainda que tudo dê errado, ainda que o mundo esteja desabando na minha cabeça, Abacuque disse no versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar alteneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Abacuque diz, Senhor, ainda que tudo dê errado, eu todavia me alegro e exulto no Senhor, no Deus da minha salvação. Você quer outro exemplo? Jó. Jó disse, quem me dera houvesse pena e chumbo agora, tinta de chumbo, para ser escrita essas minhas palavras. Quem me dera. Achou? Eu prego isso aí direto aí. Tá aí, achou? Quem me dera achar pena, tivesse pena e chumbo agora para ser gravado essas minhas palavras. É isso aí. Tailândia tá fera na Bíblia aí, rapaz. Olha, quem me dera fosse agora escrita essas minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre forem esculpidas na rocha. Jó estava passando a pior fase, doença, desgraça, abandono de amigos, família, parente. Ele estava lá só pele e osso. E aí sabe o que Jó disse no versículo 25? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meu Deus do céu. Caramba. Isso é forte demais. Meu Deus. Jó estava no fundo do poço. A mulher dele falando, nega o seu Deus e morra. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele falou, não. Eu sei que o meu Redentor vive, eu posso estar passando o que for. Jó disse, ainda que eu morra, eu sei que o meu Deus vive. Ele vive. Ele não negou a fé. Que sirva de exemplo para você, irmão telespectador. Vamos orar a Deus, põe a vinheta de oração. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, quero fazer uma oração especial hoje, Pai, por todos aqueles que estão passando por grandes adversidades e estão bombardeados em sua fé. Talvez desanimado, sem perspectiva de vida, desesperançado, desacreditado, desiludido. Pessoas que estão pensando em desistir, estão fracos na fé, alguns caídos, prostrados. Meu Deus, fortalece o fraco, levanta o caído, meu Pai. Que essa mensagem de hoje seja para mudar a história desse que ora conosco. Que a mensagem de hoje, meu Deus, venha trazer esperança ao coração desta pessoa, sabendo
que por maior que seja a luta que ela esteja passando, o Senhor vive. O Senhor está presente, como está escrito no livro de Romanos, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O Senhor nos assiste em nossas fraquezas. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre está presente, Pai. O Senhor sonda nossa mente, esquadrinha o nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus, faz o teu povo entender que por maior que seja a luta, essa pessoa não pode negar a fé. Talvez essa pessoa está endividada, está tão desanimada, desempregada, as portas fechadas, caminhos amarrados, tudo dando errado. Meu Deus, o Senhor está vendo e o Senhor vai entrar em providência, Pai, porque o Senhor é fiel. Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E o Senhor prometeu que o seu povo será cabeça, não cauda. O Senhor prometeu que nós estaremos por cima e não por baixo, que teremos muito para emprestar, mas jamais tomaremos emprestado. Basta permanecermos, basta perseverarmos, e o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Meu Deus, que ao bebermos da água sejamos revigorados, renovados, fortalecidos, avivados pelo teu poder. Em nome de Jesus, consagre o copo com água, que assim seja. Beba da água. Tá, Deus abençoe a todos, um beijo no coração, que siga as demais programações da Igreja Mundial do Poder de Deus.